Amados irmãos, a paz do Senhor, como eu prometi ontem, nós estaremos passando a lição de número 12. A lição de número 12 tem como título Jesus, o homem perfeito. Essas lições, irmãos, foram gloriosas. Deus falou conosco através das mesmas, foram temas maravilhosos. E podemos dizer que fechou com chave de ouro a última lição dada pelo pastor Paulo no sábado passado. E como ficou a lição de número 12, sem nós termos a condição de estudarmos, achei por bem que nós pudéssemos voltar nessa lição, cujo tema é Jesus, o homem perfeito. Também devo informar que hoje, quarta-feira, já temos em mãos a revista da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre. Já chegou e nós estaremos, se possível, vendo uma maneira de passar para a mão dos irmãos antes de domingo. Então, como nós vemos aqui, o tema da lição é Jesus, o homem perfeito. Nós vamos fazer um resumo, então não vamos ler o texto bíblico, mas você pode ler depois, está em Lucas capítulo 2, o verso 40 até o verso 52. Nós vamos ver nesta lição que Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. Nós vamos nesta lição colocar, irmãos, em evidência a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus e a perfeição de Jesus. Jesus foi verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, mas são reais, perfeitas e plenas. Coisa linda, irmãos, é Deus se fazer homem para alcançar o homem. Porque Deus, na verdade, olhando num aspecto transcendental, Deus, irmãos, ele é inacessível. Então, quando Deus se tornou homem, ele se fez acessível para nós, homens. E graças a Deus por isso, porque Deus assumiu uma forma humana para que através desta forma humana ele pudesse vencer o pecado, vencer a morte e vencer todo o mal para nos garantir a vitória. E é o que a lição que nós estaremos estudando nessa quarta-feira vai nos revelar. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas. E essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome, Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Glória a Deus, porque o Senhor, ele se fez homem, habitou no nosso meio, para que através desta maravilha, irmãos, através desta ação dele, nós pudéssemos estar com ele por toda a eternidade. Observe, irmãos, que Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus se fez carne, ele teve que passar por todos os processos que um ser humano passa. Ou seja, ele teve que entrar no ventre de uma mulher, essa mulher é Maria, ele teve que se desenvolver no ventre dessa mulher e ele teve que nascer, ele se desenvolveu humanamente. Agora observe, irmãos, a grandeza deste gesto. A Bíblia diz que o céu não pode conter a glória de Deus. Ele está assentado nos céus, a terra é o estrato dos seus pés. A grandeza deste Deus, irmãos, é imensurável.
Agora imagine, irmãos, esse Deus se comprimir de tal forma, até se tornar do tamanho de um grãozinho bem pequenininho, e ir crescendo, e se desenvolvendo, e chegar a um ponto de, aos 9 meses, ele ser gerado, ser nascido, não é? E sair do ventre da mulher. E a Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos ver aqui, irmãos, esses 3 tópicos. Jesus, ele é verdadeiro Deus. Da mesma forma que Jesus é verdadeiro homem, mas ele também é verdadeiro Deus. Você pode acompanhar através da sua lição, e nós vamos ver que Jesus, como unigênito de Deus, ele é eterno e o Pai da própria eternidade. Olha que coisa tremenda. Jesus, como unigênito de Deus, ele é eterno e o Pai da eternidade. Então, observa que ele não somente é eterno, mas ele é o Pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6 diz isso, que ele é o Deus forte, conselheiro, não é? Príncipe da paz e Pai da eternidade. Coisa linda e maravilhosa. Agora observa que a Bíblia também diz que ele estava no Pai. E no Pai fez todas as coisas. Todas as coisas foi feita por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Observa que Jesus, irmãos, ele é Deus, mas para se tornar homem, ele teve que se esvaziar de si mesmo. A Bíblia diz em Filipenses que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E feito semelhante ao servo, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Coisa linda. Observa que Provérbios, o capítulo 8 de Provérbios, se você puder, leia depois. Você vai ver que o capítulo 8 de Provérbios descreve todas as atividades eternas de Jesus antes dele se tornar homem. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Observa que, sendo ele Deus, ele também é a fonte da vida. Jesus, ele não é somente vida, ele é a fonte da vida. Por isso que ele disse, olha, quem vem a mim terá vida e a terá com abundância. Então, sendo ele Deus, ele é a fonte da vida. Sendo ele Deus, ele também é imutável. Jesus, como Deus, ele também é onipotente, onipresente, onisciente. Sem ele, irmãos, nada existiria. Jesus é verdadeiro Deus. Ele esvaziou-se da sua glória, porém, não da sua divindade. Jesus, em seu ministério terreno, ele fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário. Por exemplo, andou sobre as águas. Exemplo, ele multiplicou pães e peixes. Ele se transfigurou no Monte das Oliveiras. Ou seja, no seu ministério, ele tinha poder, sendo Deus, de usar os seus atributos. Porém, irmãos, nós observamos que quando ele orou, lá em João capítulo 17, no verso 5, a única coisa que ele pediu ao Pai não foi a divindade, porque essa ele nunca deixou de ter, mas foi a glória, não é? Quando ele ora a Deus, quando ele ora ao Pai, não foi para reivindicar a sua divindade, mas a sua glória que sempre desfrutara na eternidade. Então, irmãos, verdadeiramente Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus em todos os aspectos.
Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sempre foi e sempre será Deus. Mesmo quando ficou aqui 33 anos e meio aproximadamente, foi o tempo do seu ministério, Jesus, ele é Deus. Ele é Deus. Então, irmãos, não resta dúvida de que Jesus é Deus, mas também nós não temos nenhuma dúvida de que Jesus também é verdadeiramente homem. Coisa linda. Jesus, verdadeiro homem. Então, irmãos, nós observamos que para se tornar homem, ele se despiu da sua glória. Para se tornar homem, ele deixou a sua divindade. Agora, houve uma preparação da parte de Deus para que este evento acontecesse. Nós olhamos pela palavra de Deus que o Senhor preparou tanto judeus quanto gentios acerca da concepção, da encarnação e do nascimento de seu filho Jesus. Houve uma preparação. Desde a queda no Éden, o Senhor disse, olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Quando Deus dá livramento a Noé e seus filhos através da construção da arca, ele estava dizendo, olha, eu vou dar livramento através daquele que vai surgir no futuro. Tudo apontava, irmãos, para Jesus Cristo. Quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho Isaque, a palavra de Deus diz que Abraão, ele recebe a ordem para não fazer aquilo. Imediatamente, ele vê um cordeiro que, momento antes, ele tinha respondido a Isaque, dizendo, Deus proverá para seu cordeiro. Então, irmãos, Deus preparou tanto os judeus quanto os gentios acerca da concepção, encarnação e nascimento do seu filho Jesus. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Mas a Bíblia diz, irmãos, ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Glória a Deus, que os judeus o rejeitaram, mas eu e você o recebemos. Você tem Jesus no seu coração. Você aceitou Jesus no seu coração. Ele faz morada na sua vida. O Espírito Santo de Deus habita em você, através da salvação em Cristo Jesus. Jesus é o Verbo de Deus que se tornou carne. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Tudo, irmão, se fez por intermédio dele. Sem Jesus, irmãos, era impossível as coisas acontecerem. Sem Jesus era impossível eu estar aqui nesta noite passando para vocês esta lição. E se eu estou aqui nesta noite, vocês ouvindo aí, é porque Jesus fez algo na nossa vida. E nós, irmãos, estamos aqui por intermédio dele. No livro de Gênesis, como eu já disse, ele é a semente da mulher. Jesus é o principal tema das duas principais alianças bíblicas entre Abraão e Davi. Grandes alianças que Deus fez através de Abraão e Davi, mas Jesus é o centro de todas as coisas. É por isso que o cego Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, irmãos, está no centro das duas grandes alianças bíblicas que Deus fez entre Abraão e Davi. Você está entendendo que Deus, ele quer falar conosco
ele quer se revelar para nós. Ele é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto qualquer outro ser humano. Certamente Maria sentiu dores. Certamente Jesus, ao nascer, nasceu chorando como toda criança, como todo baby. Certamente Maria teve que trocar, limpar Jesus, não é? Certamente Maria teve que alimentar, amamentar a Jesus. Ele foi concebido de forma sobrenatural, porém o seu nascimento, o cuidado que ele teve que receber foi tão natural quanto qualquer outro ser humano. A Bíblia diz isso lá em Lucas capítulo 2. Leia depois, aqui nós não vamos ter tempo para ler, estamos resumindo essa lição, mas leia depois capítulo 2 de Lucas, do verso 1 ao 7. Ele sentiu dores, ele sentiu incômodos, ele teve fome, teve sede, experimentou profundas tristezas, ele chorou. Jesus tinha sentimentos. Ele era um ser humano completo, tinha corpo, alma e espírito. Era um perfeito ser humano, exceto numa coisa, exceto no pecado. Ele era um perfeito ser humano, exceto no pecado. Glória a Deus. Jesus, irmãos, ele veio para mostrar que é possível obedecer, é possível se sujeitar, é possível o ser humano, com toda a sua fraqueza, vencer, irmãos, pela palavra de Deus, os desafios desta vida. Ele foi em tudo tentado, mas ele jamais cedeu à tentação. Que nós possamos, irmãos, manter Jesus como nosso maior exemplo, para que através, irmãos, deste exemplo, nós possamos buscar mais santidade, vigiar, irmãos, as nossas atitudes, vigiar os nossos pensamentos, vigiar, irmãos, a nossa língua, vigiar naquilo que nós ouvimos, naquilo que os nossos olhos veem. Santidade convém à casa do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Somente Ele é a nossa inspiração, porque Ele foi um perfeito ser humano em todas as coisas, menos no pecado. Glória a Deus. Jesus, irmãos, Ele foi perfeito Deus, verdadeiro homem. Mas Jesus também não foi somente verdadeiro homem, Jesus foi o homem perfeito. Glória a Deus. Jesus era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Jesus foi o único homem, a única diferença no seu nascimento, que foi tudo natural, a única diferença é que ele não nasceu com a semente do pecado. É por isso que ele foi gerado da semente da mulher, porém, foi implantado na semente da mulher, a semente do Espírito Santo. Porque, irmãos, foi isso que diferenciou, ainda que ele era 100% homem, ele não nasceu com pecado original. O salmista Davi disse que toda criança nasce em pecado quando ele afirma: em pecado me concebeu minha mãe e em iniquidade eu fui gerado. Jesus, irmãos, ele não foi concebido no pecado e nem em iniquidade ele foi gerado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, que junto com a semente da mulher fez com que Jesus, o homem perfeito,
pudesse exercer a sua perfeição, mesmo com todos os sofrimentos, mesmo com todas as fraquezas humanas, ele não cedeu ao pecado. Para nos ensinar que mesmo termos sido concebidos pelo pecado, gerados muitas vezes na corrupção, porém, em Cristo Jesus, como foi falado na lição passada, nós recebermos o Espírito Santo para que nós possamos buscar exercer a perfeição na nossa vida através da vida que nós começamos em Cristo Jesus ao aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Então nós vimos que Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, porém Jesus, ele é o homem perfeito. Ele era semelhante a nós, melhor do que nós, porque não estava sujeito, quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Observe, irmãos, que Jesus nunca usou a sua divindade para suprir suas carências. Outra vez eu digo, Jesus nunca usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Por exemplo, ele não transformou pedras em pães. Ele estava com fome, foi tentado. Ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Tinha. Mas ele não usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas, não transformou pedras em pães, não fez brotar água da rocha para aliviar sua fome, sua sede. Todos os milagres que Jesus realizou foi em favor dos que o procuravam. Que coisa linda é nós podermos ver, irmãos, que Jesus poderia ter usado a sua divindade em seu favor, mas ele não fez isso porque ele é o homem perfeito. Todos os milagres que ele realizou foram em favor dos que os procuravam. Jesus era homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos. Por isso, ele é o nosso perfeito sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que ele era homem de dores, homem experimentado nas lutas. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Homem de trabalho, homem de dores, homem de sofrimentos. Mas, irmãos, ele foi vitorioso em tudo isso para mostrar para nós que é possível nós conquistarmos vitórias em todas essas coisas. É por isso que quando nós entendemos, irmãos, a grandeza do homem Jesus Cristo, nós podemos dizer, irmãos, aleluia, que em todas as coisas somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Ele é o nosso perfeito sumo sacerdote. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Depois, se você puder, leia 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 45. Leia, se possível, vale a pena. Anote esses versículos e depois aproveite esse período que estamos mais em casa e leia um pouco mais a Bíblia. Ele venceu todas as tentações, irmãos, na plenitude da sua humanidade, para que nele fôssemos vivificados. 1 Coríntios 15, 45. A humanidade de Jesus gerou em nós a vitória da redenção. Aleluia! A humanidade de Jesus, ele se tornou humano
para se revelar o homem perfeito, para que na sua humanidade ele pudesse gerar em nós a grande vitória da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos com 25 minutos de vídeo, mas eu termino com menos de 2 minutos. Tanto no falar como no agir, Jesus era sempre e sempre foi perfeito. Nenhum dolo ou engano se viu nele. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 ao 24. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso perfeito modelo. É por isso, irmãos, não olhe para o homem nas suas falhas. O próprio Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Se você se espelhar no homem, você vai se decepcionar. Mas se você olhar para Jesus, que é o nosso modelo do homem perfeito, você nunca irá se decepcionar. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, irmãos, que a humanidade de Jesus gerou em nós a vitória da redenção. Mas olha o que diz Hebreus capítulo 7, verso 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Guarda este versículo e releia ele na sua casa, capítulo 7 de Hebreus, versículo 26. E para concluirmos, irmãos, para que não fique mais extenso este vídeo, o que eu digo a você é que ao olharmos somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito. Olhe para Jesus. Nós podemos, irmãos, às vezes até se espelhar em bons exemplos que a gente vê nos irmãos, nos líderes e alguns irmãos. Podemos sim, mas o nosso maior modelo, a nossa maior fonte de inspiração é Jesus. E certamente, olhando para Jesus, que consumou a nossa fé, nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso exemplo, é o nosso consumado exemplo em todas as coisas e por ele nós ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que você tenha vitória na sua casa e na sua família. Estamos com saudades, irmãos, de estar junto com vocês. Mas em breve isso vai passar, essa situação vai passar. Estaremos juntos, reunidos no templo, o mais breve possível, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite de renovo. Amém.